E aí, pessoal, bem-vindos ao Corujaverso. Eu me chamo Diego e hoje teremos um vídeo especial sobre Shumatsu no Valkyrie. Vou mostrar para vocês as apostas que eu tenho para as próximas lutas e dar uma pincelada, falar um pouquinho de cada personagem, um atributo ou outro, porque as lutas se encaixam e talvez uma prévia de um resultado ou outro. Mas lembrando que Shumatsu no Valkyrie é muito difícil de prever alguma coisa, né? Já que tiveram lutas inesperadas, como por exemplo Hércules versus Jack, uma luta de um Brutamontes contra um cara que é mais sorrateiro, que luta mais à distância. Também teve Sasaki Kojiro contra Poseidon, de mitologias diferentes, né? Simbora agora. E assim, só um adendo, nessa lista eu mantive o Buda, eu peguei a lista inicial dos deuses e humanos e mantive o Buda. Teve aquela treta nos capítulos anteriores, mas até o momento não tem um indício que ele vai deixar de lutar pelos deuses, até pela sobrevivência dele, né? Se vai entrar um Hades da vida, um outro deus do ocidente. Então o Buda está nessa lista. E vamos para a primeira luta. Lembrando que essas lutas não estão em ordem. A que eu falar primeiro pode ser a nona, a décima, só a última luta, que eu acredito que vai ser realmente a última, que vai ser a grande conclusão, a última luta desse vídeo aqui. E vamos para a mais fácil de todas de prever. Simbora que temos de um lado Apolo e do outro Salmurraia. Apolo é um deus da mitologia grega, um dos principais do panteão grego. Ele é muito conhecido como o deus do sol, o deus das artes. Em um lugar eu já vi que era o deus do arco e da flecha também. Fiquei meio na dúvida quanto a isso. Mas Apolo, ele é sempre tratado como um deus muito grande, muito poderoso, muito imponente. Ele já apareceu em algumas obras da cultura popular, como em Saint Seiya, no filme Prólogo do Céu, ele é o último inimigo, ele aparece e toca o terror. Também vimos em God of War. E o Apolo, ele vai dar muito trabalho nessa luta. O seu adversário é o Salmurraia. Ele nasceu na Finlândia, é um soldado e é tido como o maior sniper da história da humanidade, pois nas suas contas ele leva mais de 500 mortes. Ele lutou ao lado da Finlândia contra o Exército Vermelho Soviético, que tentava invadir a Finlândia na Primeira Guerra Mundial. E um fato curioso que mostra a grande habilidade de Salmurraia é que ele não usava aquela mira telescópica nas suas armas, no rifle, era mais no basicão, ou seja, ele era um cara muito mortal. E eu acho que essa luta se encaixa perfeitamente porque o Apolo, ele é mostrado lutando muito com arco e flecha também. Eu acho que essa luta poderia ser uma luta à distância, talvez a pedido do Salmurraia, em um ambiente diferente, porque eu não vejo uma luta tipo ele com a arma, o Apolo com arco e flecha naquele ringue apertado. Então talvez seja temática, e eu já vejo a conclusão dela em dois sentidos. Com a vitória do Apolo, ele usaria a influência do sol, a iluminação, para poder tirar a mira do Salmurraia, ele ia errar o tiro derradeiro, o Apolo com a sua flecha iria acabar com ele. Ou na vitória de Salmurraia, ele conseguiria, através do seu olhar aguçado, da sua visão e de seu instinto assassino, ver e conseguir alcançar e atingir o Apolo, alcançando a vitória. Então, eu acho que essa luta é 50-50 e vai ser realmente uma luta diferente a longa distância. Então, podem esperar um ambiente diferente daquele da arena. Na nossa segunda luta, nós temos Loki contra Okita Souji. O Loki, ele é um deus nórdico muito conhecido, deus da trapaça, pode ser também mostrado como deus do fogo, e ele é muito traiçoeiro, ele é conhecido por usar magias, por ludibriar as pessoas, né? E ele é um dos principais responsáveis pelo Ragnarok na mitologia nórdica. E o Loki, ele também é muito conhecido pela sua versão na Marvel, porque tanto nos gibis, nas HQs, quanto nos filmes da Marvel, ele é um vilão recorrente e em todas elas ele é mostrado como alguém muito astuto,
muito trapaceiro. E do outro lado temos o Okita Souji, ambos já apareceram na obra, o Loki com mais destaque. E o Okita, ele é um dos principais espadachins da história do Japão. Ele é um grande prodígio, foi nomeado mestre espadachim com apenas 18 anos, que era um feito e tanto na época, e ele foi o primeiro capitão da Shisengumi, que é um dos principais grupos de espadachins da história do Japão. Ou seja, ele era muito poderoso. E a título de curiosidade, quem acompanha Samurai X vai perceber que ele foi adaptado para ser o Soujiro Seta, o principal discípulo do Shishio, Makoto Shishio. E ele lutou com o Kenshin, né? E desculpa o que eu vou falar aqui, mas se o Soujiro ele fosse bem da cabeça, tivesse bem das ideias, possivelmente ele teria vencido essa luta contra o Kenshin, dado pelo fato do Kenshin já estar muito ferido por causa de outras lutas importantes. Mas nós vimos que ele era tratado como uma pessoa muito fria e muito rápido. E essa luta, ela mudou muito para mim, que eu encaixava o Okita com o Susanoo ou contra o Bishamonten depois, mas eu decidi por essa luta porque ele vê que o Loki é um deus maligno e que ele precisa ser derrotado. E o Okita, então, prontamente vai se voluntariar para lutar contra ele e fazer isso. E o Loki, eu imaginava que ele ia lutar muito com a trapaça, com magia, mas nós vimos também ele conjurando armas, correntes com lâminas, lembrando um pouco a lâmina do caos do Kratos. Então, eu acho que essa luta vai ser bem interessante, com o Loki tentando ludibriar o Okita, mantendo uma certa distância, e o Okita tentando alcançá-lo com o seu instinto assassino e com a sua velocidade desviando dos ataques do Loki. Então, é uma luta bem interessante. Eu tenho receio que o Loki é um personagem muito importante dessa obra, mas a morte dele também seria muito impactante, né? Porque ele foi visto muitas vezes como uma pessoa, por um lado fria, por um lado assassina, mas também muito brincalhão. Eu acho que teria um grande apelo essa luta. Próxima luta, Susanoo no Mikoto contra Sakata Kintoki, 2 do folclore japonês. E começando com o Susanoo, ele é tido como deus da tempestade podemos dizer, na mitologia japonesa. Ele era uma entidade muito impetuosa, né? Aprontava muito, destruía muitas as coisas, e por causa disso ele criou uma rivalidade muito grande com a sua irmã Amaterasu. Inclusive por causa dos problemas que ele causava no paraíso, no céu japonês, ele foi expulso pelo seu pai Izanagi. Izanagi, Susanoo, Amaterasu, nós já vimos isso em Naruto, hein? Inspiração. E ao ser expulso, ele desceu aqui para a Terra, e o feito mais conhecido dele, mais famoso, foi ter enfrentado a serpente dragão de 8 cabeças Yamata no Orochi. Ele conseguiu derrotar esse monstro mitológico e conseguiu assim a espada mais famosa do Japão, a Kusanagi, ou uma das mais famosas. Uma espada muito poderosa e de grande influência. Já o seu adversário, o Sakata Kintoki, é um guerreiro muito conhecido do folclore japonês, da cultura japonesa. Ele era conhecido por... lendas diziam que ele tinha uma força sobre-humana que poderia arrancar árvores, cortar rochas. E ele era narrado como uma pessoa que era muito amigo dos animais e enfrentava monstros e demônios. Foi um grande guerreiro, de uma força bruta muito grande. Eu encaixei essa luta pela parte do apelo da mitologia japonesa, e também porque, diferente da luta do Sasaki Kojiro com Poseidon, essa luta para mim seria mais de técnicas brutas mesmo. Golpes poderosos que poderiam cortar várias coisas, ameaçando inclusive o público. E nessa parte eu fico meio receoso com o Sakata Kintoki, porque mesmo ele tendo a ajuda de uma Valkyria, a Kusanagi é uma arma é muito famosa no Japão. Então eu acho que seria muito difícil eles destruírem essa arma. Então eu acho que nessa luta pesa muito a favor do Susanoo. Então eu acho que esse pode ser bem perigoso pro Sakata Kintoki. Eu acho que o deus pode levar uma grande vantagem nesse confronto. Nossa próxima luta é entre Bishamonten e Qin Shi Huang. O Bishamonten
Ele é uma das 7 deidades da fortuna, da sorte. Ele também é o líder dos 4 celestiais, tido como protetor do norte, tido como deus da fortuna, às vezes da sorte, como eu já falei aqui, protetor dos guerreiros e em alguns lugares também senhor da guerra. Temos vários senhores da guerra em várias mitologias. E o Bishamonten, nós já vimos que ele aparenta ser um guerreiro muito poderoso. Ele que vai lutar pelas 7 divindades, né? Os 7 executores do céu, e ele não se intimidou em nenhum momento. Quando o Buda apareceu, quando Odin, quando Zeus, os outros deuses que estavam com ele ficavam mais cabreiros, sentiam mais a pressão dos adversários. Ele não, ele se manteve impassível, até prometeu que o Buda ia pagar. Então ele aparenta ser alguém muito poderoso. Do outro lado, Qin Shi Huang, ele foi o imperador japonês que conseguiu unificar a China e trazer a dinastia Qin. No seu reinado, ele conseguiu fazer essa unificação por meio da guerra, do poder militar mesmo. E no seu reinado ocorreram várias vantagens para a China. A criação da muralha da China se iniciou no seu reinado. Uma unificação dos idiomas começou dessa ideia, de uma moeda. Então ele teve vários avanços. Ele comandou milhões de guerreiros, não comandou milhões de guerreiros, porque ele comandava milhares com relação ao seu exército, mas ele implicou na batalha de milhões de guerreiros na China. E ele conseguiu trazer essa vitória, realizar o sonho dele. E esse, você pode estar atento, pode já estar sabendo que ele é o Eisei de Kingdom, uma obra que está crescendo muito no Japão, é um dos mangás mais vendidos há muito tempo, tem análise aqui no canal. E o Eisei, na obra, ele tem um sonho de unificar a China, a gente sabe que ele vai conseguir. E essa luta seria interessante porque, de um lado, o seu protetor dos guerreiros, do outro lado, aquele que comandou milhares numa batalha de milhões. O Bishamonten poderia estar muito interessado nele pelos feitos, ou também muito irritado com a carnificina que ele levou, mas depois a pacificação. Então tem tudo para ser um combate bem interessante, talvez um debate filosófico também bem interessante sobre conquistas. Eu tô louco para ver a torcida do Qin Shi Huang, o Eisei, porque a gente pode ver o Shin, quem sabe o Oki, o Riboku, ou várias outras influências que aparecem no mangá de Kingdom. Então, acho que essa luta vai ter um hype muito grande, talvez um dos volumes mais vendidos seja nessa batalha. Próxima luta, e agora, como a gente falou, Buda versus Nostradamus. Como eu disse, Buda vai permanecer na lista, porque até agora não mostrou quem poderia substituí-lo ou se ele vai sair mesmo, né? Então, Buda não é exatamente uma entidade só, mas é um título dado, né? A figura mais importante do budismo, tiveram vários Budas no decorrer da história, e esse que aparece na obra, aparentemente, é o primeiro de todos. E por que eu falo isso? Porque o Ebisu chama muito ele pelo nome dele, pelo nome famoso dele, que é Shakyamuni. Desculpa se a pronúncia estiver errada. E o Buda, esse Buda, ele alcançou a iluminação suprema quando ele se recostou em uma árvore e ficou meditando, e sentou e ficou meditando por semanas até alcançar a grande iluminação. Conseguiu transcender, né? E o seu adversário seria Nostradamus. Ele é um francês que nasceu em 1503, muito famoso pelas suas profecias. Ele que é astrólogo vidente e também era médico. Como falado, ele conseguia prever o futuro, ou conseguia pelo menos deduzir, fazer suas profecias muito com base na astrologia e também em uma inspiração divina. E uma nota muito curiosa sobre o Nostradamus é que ele conseguiu prever a própria morte. Essa luta é meio difícil de arranjar, porque a gente não consegue, eu não consigo pelo menos visualizar muito bem como o Nostradamus seria tratado, se é um senhorzinho ou tudo mais. Mas nós já vimos que o Buda, ele foi caracterizado de um modo muito diferente, parece um cantor, um artista de K-pop. Então o Nostradamus, ele pode ser um senhorzinho mais forte, né? Tipo um tio Airo de Avatar. Então seria muito interessante. E a minha teoria para essa luta é porque aqui eu acredito, na minha
percepção que o Buda ele pode prever o futuro. Teve uma conversa com o Locke em uma tradução espanhola, e também quando ele conseguiu desviar das balas do Ebisu sem dificuldade nenhuma, até ele falou que era impossível. E eu acho que ele pode ter um certo... conseguir ver passos na batalha e também prever acontecimentos pela sua habilidade. O Nostradamus é tido como um cara que fazia várias profecias, que poderia ver o futuro também. Então poderia ter uma luta diferente nesse caso, né? De um podendo antecipar o movimento do outro, prevendo. Então seria muito bacana essa luta. E nossa próxima luta é uma luta bem sombria entre Beelzebub e Rasputin. Beelzebub, que o nome pode ser formado por Baal, uma divindade pagã, e Zebul, que é tido como altura, então seria mais ou menos como Senhor das Alturas, em outras traduções, Senhor das Moscas. Beelzebub, que é apontado também como um dos 7 príncipes do inferno, um dos mais influentes e poderosos. E na Bíblia, no Novo Testamento, também é tido como um sinônimo para Satanás. Até Jesus, que estava espantando, estava exorcizando os demônios, é apontado como possuído por Beelzebub, por alguns escribas. Olha só a ideia dos homens. Pois é, né? Mas voltando aqui à luta, do outro lado nós temos Rasputin. Assim, ele era um místico que viveu na Rússia. Ele era conhecido por muitos, considerado por muitos um homem santo, e por muitos outros charlatão, e até alguns falavam que ele era um demônio também, né? Ele teve muita influência na corte do czar Nicolau II, muito por parte da influência que ele tinha com a esposa do czar, a Alexandra, e ele não era bem visto pela sociedade, pelas suas práticas, né? Ele tinha muita luxúria, fazia muitas festas, orgias, se embriagava, e tinha todo um ocultismo por trás dele. Então muitas pessoas duvidavam dele, achavam que ele era charlatão, outros achavam que ele era uma péssima influência. E a meu ver, essa seria uma luta muito sombria, com base em ocultismo, em magia. O Beelzebub, que é muito conhecido como um demônio, nessa obra, em Shumatsu, eu acho que ele pode ser apontado como um deus pagão de alguma mitologia para estar inserido nesse combate. E eu acho que teria muita magia, teria muita enganação de um lado pelo outro, né? O Rasputin era um cara muito malandro também, que levava muita gente na lábia, que enganava. E um demônio, nós sabemos, né, que tem todas essas características. Então seria uma luta muito sombria. Quem teria mais conhecimento de magias proibidas? Quem teria aquele que influenciaria o outro, que venceria e que seria levado ao feiticeiro, ao mais poderoso de todos? Seria muito interessante essa batalha, e também eu não consigo ver uma conclusão, quem poderia sobressair sobre quem. Talvez o Beelzebub seria tido apontado como mestre do Rasputin, e talvez ele tivesse uma certa vantagem, não sabemos. Mas eu acredito que vai ser uma luta bem diferente também, nesse sentido, que vai causar um certo terror na plateia. Nossa penúltima luta agora é entre Anubis contra Nikola Tesla. Anubis é um deus da mitologia egípcia. Ele é representado e conhecido por muitos como tendo a cabeça de um chacal. Muito provavelmente você já viu isso, já viu ele em várias outras matérias, notícias, imagens. E ele é tido como deus do submundo, um dos deuses do submundo, né? Conduzia as almas dos mortos, claro, pelo submundo. E ele tinha uma função muito importante no julgamento das almas, em que ele colocava o coração humano de um lado e a pena de mate, que simbolizava a justiça, do outro, e via qual que pesava mais. Se o coração humano fosse reprovado, a alma era dada para ser devorada por uma criatura. E o Nikola Tesla, por outro lado, foi uma das maiores mentes humanas de todos os tempos. Ele que criou ou ajudou a criar vários inventos que influenciaram, que ajudaram muito a humanidade, como o raio-x,
como o rádio, como a bombina Tesla, e a principal delas foi a corrente alternada. Eu indico vocês a darem uma pesquisada, ver, é bem bacana. Não posso ficar aqui narrando, explicando, porque o vídeo já está bem longo, mas dá uma olhadinha aí. E uma curiosidade, Nikola Tesla ele já trabalhou com Thomas Edison, mas descobrimos que o Thomas Edison é um patrão arrombado, hein? Ele era um péssimo patrão. E assim, ele também era um grande humanista de várias causas sociais. Eu acho que essa luta talvez fosse levada de um jeito que no submundo, talvez pela escuridão, o Anubis conseguisse se envolver, e o Nikola Tesla usaria seus inventos para trazer luz, para combater essa escuridão. Talvez, é uma ideia vaga. Mas a principal ideia para esse meu combate é, em um certo momento, o Anubis usaria a sua técnica mais poderosa, que seria essa de pesar o coração, e o Nikola Tesla ele seria testado. E eu acho que nesse quesito ele derrotaria o Anubis, porque foi um cara muito bom, um cara que ajudou muito a humanidade, trouxe muitos benefícios. Então o Anubis seria derrotado pela sua própria técnica, pelo coração e pela inspiração do Nikola Tesla na humanidade. E agora a última luta. Eu falei que as lutas não teriam uma ordem, só a última que realmente ela seria para concluir a obra, que teria nada mais nada menos que Odin versus Rei Leônidas. Odin, que é o maior dos Aesir, deus da mitologia nórdica, tido como pai de todos, como o deus da sabedoria, e o Odin alcançou a sabedoria dessa sabedoria plena quando ele ofereceu um dos seus olhos a Mimir para poder beber de um poço mágico e adquirir o conhecimento, a sabedoria maior, superior. E também ele, sedento por poder, por mais conhecimento e influência, ele se enforcou nos galhos da árvore Yggdrasil e ficou pendurado nela por 9 dias. E quando ele voltou, ressuscitou, saiu de lá, ele já tinha mais poder, mais habilidade de cura, conhecimento, técnicas. E o Odin ele é muito conhecido também pela representação da Marvel por ser um deus, um rei honrado, um bom deus. Mas nós já vimos em God of War que na verdade ele era um deus mau, sedento de conhecimento, de poder. Para deter o Ragnarok ele faria qualquer coisa. E nessa obra também nós vimos que ele é bem perigoso. E do outro lado o Rei Leônidas, extremamente conhecido, né, que lutou contra o Império Persa, contra os Xerxes, com um exército pequenino, para deter o avanço dos Xerxes, a dominação, para poder lutar pela liberdade humana do seu povo e também para matar sua vontade de sangue, né? E o Leônidas, ele é muito conhecido pelas obras de Frank Miller, nos quadrinhos 300, e também na adaptação cinematográfica. E nós vimos que ele era um grande guerreiro, ele morreu, mas inspirou tantos outros a lutarem e conseguir deter o avanço persa. E essa luta, eu imagino que seria interessante por vários fatores. Primeiro, o Odin tentando concluir o Ragnarok e acabar com a humanidade. E o Leônidas lutando agora não apenas pela liberdade, mas pela vida de todos e buscando a vitória. E a arma do Odin, a lança Gungnir, ela é muito poderosa. E o Leônidas, a principal arma dele era uma lança. E desse momento, ele estaria revestido com o poder da Brunhild, a última valquíria que desafiou Odin. Então seria Leônidas e Brunhild contra Odin e sua lança Gungnir. E eu acho que nesse momento o Odin ele vai cair, o Leônidas vai ser vitorioso nessa vez, vai trazer a liberdade e a vida para a humanidade. Talvez a Brunhild nesse momento morra também, mas eu acredito na vitória do Leônidas, e assim concluindo esse arco do torneio. Se tiver mais a gente não sabe, né? Mas concluindo esse arco. E é isso, galera. O que vocês acharam do vídeo? Vocês gostaram? Então aí deixa o seu like, ajuda a gente. Comenta aí o que você achou das lutas. Deixa aí detalhado quais lutas vocês acham que vai acontecer, as mais interessantes, se o Buda vai participar ou não. Passa esse vídeo aí para os seus amigos, para eles conhecerem tanto o Shumatsu quanto o canal. Se inscreve aí para dar uma forcinha. Nós teremos muitos vídeos voltando aqui com tudo com o canal. E eu aguardo o retorno de vocês. Muito obrigado por tudo e fui!